Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Quantos têm o único livro que Deus escreveu, pô? Amém. Nós vamos continuar as nossas exposições do Evangelho de Marcos. Chegamos na 50ª exposição deste Evangelho. Estamos na altura do capítulo 9. Nós vamos examinar hoje os versículos 2 a 8. Marcos 9, 2 a 8. Este domingo nós vamos considerar, e domingo que vem vamos terminar de considerar este segmento. Este segmento é intitulado A Transfiguração. Eu leio a partir da ARA, você acompanha na sua tradução. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sóis à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles atemorizados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão somente Jesus. Pai querido, teu povo não veio aqui para ouvir um homem, Pai, mas para te ouvir. Fala conosco, Pai, que eu desapareça e que somente a tua voz chegue aos nossos corações. Papai, toda distração, todo espírito que vise atrapalhar a tua palavra de encontrar guarida, nós repreendemos agora na autoridade do sangue de Jesus. E pedimos que a tua palavra, a tua santa palavra, chegue nos nossos corações, abra as nossas mentes, possamos entendê-la e nos impressionar com a beleza dela. Abre os nossos olhos, ó Pai, para que possamos compreender as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos diante de uma cena importantíssima na vida do Senhor Jesus Cristo. É a transfiguração, a glória e resplendor do eterno Filho de Deus, que permaneceu oculta debaixo de sua carne, é revelada a 3 de seus discípulos. O contexto desse texto explica a razão pela qual Jesus resolveu revelar ao seu círculo mais íntimo a sua glória. Jesus havia perguntado a seus discípulos sobre a sua identidade. Bate os olhos em 8:29. Pedro afirmou que ele era o esperado Messias, o prometido Rei dos Judeus, o Cristo de Deus. 8:30a. Jesus diz que eles não divulgassem este fato. 8:30b. Por que razão? Você pergunta. Por que não deveria ser revelado isso? Porque o conteúdo do Evangelho não estava completo. A cruz e a ressurreição estavam ainda à frente. Os judeus esperavam um Messias, um rei guerreiro, um libertador da nação Israel, tal qual o rei Davi. Caso a messianidade de Jesus se tornasse pública, os judeus poderiam tentar fazer dele um rei, como tentaram em João 6,15.
Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Os romanos estavam sempre vigilantes com a tentativa de rebelião e motins. Qualquer rebelião, obviamente, necessita de um líder, e o rei dos judeus seria o líder ideal. Por sinal, no final de sua vida, foi justamente esta acusação levantada contra Jesus, conforme lemos em Lucas 23, 1 e 2. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César, e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Resumindo, a revelação da identidade de Jesus ao mundo poderia reforçar a ideia popular de um Messias político e, em segundo lugar, gerar problemas com os romanos antes do tempo. O evangelho precisava ser completado, é o que nós vemos explicitamente no final da narrativa da transfiguração. Bate os olhos em 9:9. Bate os olhos em 9:9. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Note que este verso 9 fala sobre as coisas que tinham visto, a transfiguração que eles acabaram de testemunhar, prova cabal da identidade messiânica e divina do Rei Jesus, e o verso também fala sobre a ressurreição dentre os mortos, ou seja, a conclusão do Evangelho, o fechamento do Evangelho de Cristo. Por sinal, o contexto do nosso texto Jesus revela aos seus discípulos o Evangelho. Olha o 8, 31 e 32a. 8, 31 e 32, parte A. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos principais sacerdotes e escribas, está aqui, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Nunca é demais lembrar o Evangelho, o conteúdo do Evangelho, que é a morte de Cristo como pagamento pelos nossos pecados e a ressurreição de Cristo como justificação para a nossa salvação. Isto é o Evangelho. Jesus morreu a morte que eu tinha que morrer pelos meus pecados, porém ressuscitou para que eu nunca mais morra. Assim, eu estou quitado com o Pai, e por causa da ressurreição, viverei para sempre diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Retornando ao texto que estamos avaliando, ao ouvir sobre a morte de Jesus, Pedro tenta dissuadi-lo deste sofrimento, 8:32b. Porém, Cristo repreende a Pedro e diz que não apenas ele, Pedro, mas que todos que desejassem ser seus discípulos deveriam morrer também. Como? Morrer para si mesmo, morrer para os seus planos, morrer para os seus sonhos, morrer para seus desejos, pois só assim poderiam entrar no reino de Deus. Isso está escrito ainda no contexto 34 a 37, você pode acompanhar comigo. Se alguém quiser ser meu discípulo, vá para a igreja, se batize, aceite Jesus, é isso que diz? Não. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, morra e siga-me. Pois quem quiser curtir a vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Do que adianta o homem ganhar tudo como Salomão ganhou? Do que adianta o homem conquistar todos os títulos que ele puder? Do que adianta o homem acumular toda a riqueza que ele conseguir acumular? Do que adianta toda a glória, toda a fama,
tantos livros escritos, filhos formados como desembarcadores, do que adianta tudo isso, mas perder a sua alma? Mas perder a sua alma, é isso que Jesus está dizendo. Do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas no final ir para o inferno, noutras palavras? Ou o que poderia dar o homem em troca de sua alma? Somente quem vive para Deus e não para si mesmo entrará no reino dos céus. A vida eterna envolve a negação diária de nossa própria vontade, para que possamos fazer a vontade de Deus. Isso é o cristianismo verdadeiro. O resto é religião. O cristianismo verdadeiro é uma vida na qual eu vivo diante do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, agradando ao Senhor e não a mim mesmo. Cristo tem algo mais a dizer no contexto desse texto. Qualquer pessoa que ouvir a sua mensagem, o Evangelho, e se envergonhar dele e rejeitar os seus ensinos, Jesus também se envergonhará de tal pessoa e o rejeitará. 8:38, acompanhe ainda comigo, estou descendo no contexto. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, Jesus mete o chicote, hein? O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Quem rejeita Cristo nesse mundo, será rejeitado por Cristo quando abrir os olhos no próximo mundo. É o que diz o texto. Por outro lado, quem se compromete com Jesus nesse mundo, Jesus se comprometerá com ele no próximo mundo. No texto paralelo, em Mateus 10:32, diz assim, ouça, Mateus 10:32, se alguém me reconhecer diante de todos como seu Senhor, eu o reconhecerei como meu, diante de meu Pai no céu. Mas se alguém me negar, se envergonhar de mim, eu o renegarei publicamente diante do meu Pai do céu. Querido, tome posição na escola, tome posição no seu trabalho. É essa a consequência aqui. Não, eu não concordo com isso. Eu sou discípulo de Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Tome posição no meio dos seus colegas. Diga, não, eu sou discípulo de Jesus, eu não posso. Assina aqui, esse documento, eu não posso assinar, isso aqui é suspeito. Eu sou discípulo de Jesus. Não diga que é minha consciência, não diga porque é errado, diga porque você é discípulo de Jesus. Por isso eu não posso compactuar com isso. Mas, poxa, todo mundo faz. Pois é, mas eu não sou todo mundo, eu sou discípulo de Jesus. É isso que ele está falando aqui. As multidões que ouviram isso aqui, imagino eu, se alguém se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar. Pensaram, quem esse cara pensa que é? As multidões que estavam, a massa, o povão, que estava ouvindo Jesus dizer isso aí, devem ter pensado, quem esse cara está pensando que ele é, para dizer um absurdo dele? A resposta, que Jesus sabia de tudo, está no 9:1. Olha o 9:1 comigo. Verdadeiramente eu vos afirmo, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Nós já vimos que essas palavras se cumprem no Pentecoste. Contudo, Jesus deu uma prévia particular. Jesus deu uma prévia de quem ele era, o Messias, o rei, a um grupo seleto que ele escolheu para ser líder entre os seus apóstolos. E essa prévia é justamente o que nós vamos começar a ver neste domingo. Essa prévia é a transfiguração. Note bem que quase uma semana se passa entre o verso 1 e o verso 2. Deus tem a sua própria agenda. Ele faz as coisas no seu próprio tempo. Nós tendemos a querer que as coisas aconteçam tão rápido quanto possível,
mas o Senhor frequentemente nos faz esperar e nos parece demorado em suas ações, não é mesmo? Olha comigo, 9:2. 6 dias depois de ter dito que se alguém se envergonhasse dele, Jesus também se envergonharia de tal pessoa, Cristo revela a sua glória a seus líderes. A prévia desta glória está ao tomar Jesus consigo Pedro, Tiago e João, aí no texto, e levá-los a sós à parte, a um alto monte. Como Deus se agrada, como Deus gosta de fazer atos solenes em alto monte, não é mesmo? A mais emblemática tipificação do sacrifício do filho pelo pai se dá, abre aspas, na terra de Moriá, sobre um dos montes que eu te mostrarei, Gênesis 22:2. A grande tipificação do filho, representado por Isaac, do pai, representado por Abraão, dando o seu filho em sacrifício, acontece no alto monte. Deus gosta muito de montes. Depois deste evento, neste mesmo monte, que se tornou a eira de Araúna, o Jebuseu, Davi sacrificou e a praga cessou, 2 Samuel 24:25. Foi no célebre Monte Sinai, com trovões e relâmpagos, espessa nuvem e forte clangor de trombeta, que a lei foi entregue ao povo de Deus, Êxodo 19:20. Foi outra vez no Monte Carmelo. O monte foi palco do maior duelo entre Yahvé, de um lado, e Baal Aserá, do outro. 1 Reis 18:19. A maior pregação de Jesus, seu mais longo e famoso discurso, Mateus 5, 6 e 7, aconteceu em um local especial, vocês sabem? O texto de 5:1 diz: Cristo subiu ao monte. Jesus, ressuscitado, escolheu um monte como palco para confiar a seus discípulos a grande comissão. Nestes e em outros muitos exemplos, vemos que Deus se agrada da suntuosidade de montes para marcar grandes encontros. Não é de se admirar, portanto, que Cristo escolhesse também um monte para um ato de tamanha envergadura diante de seus mais importantes líderes. O evangelista João Marcos descreve assim a cena. Acompanha comigo, 2b e 3. Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia almejar. A primeira coisa que salta aos olhos aqui é o que aconteceu com Jesus. Diz o texto, ele foi metamorfete, ele foi metamorfizado, do grego meta, mudança, morfe, forma, ele mudou a forma. A transfiguração parece ser uma momentânea reversão da forma que o eterno Filho de Deus tinha antes de assumir a humanidade. Nós lemos em Filipenses 2, 6 e 7, que o Filho de Deus existe, abre aspas, em forma de Deus. Porém, não se agarrou a esta forma. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Noutras palavras, diante de seus mais íntimos discípulos, o humilde Jesus reverte isso. Revela a natureza divina majestosa, oculta sob sua carne. Cerca de 35 anos depois dessa transfiguração, o apóstolo Pedro relata este evento dizendo que ele e outros 2 discípulos foram, abre aspas, testemunhas
testemunhas oculares de sua majestade. A majestade de Cristo, quando estavam com ele, diz o texto, no Monte Santo. O relato petrino está em 2 Pedro 1, 16 a 18, se você quiser acompanhar comigo, deixa um dedo aí em Marcos, avança no Novo Testamento, esse relato, Pedro rememorando esse acontecimento, 2 Pedro 1, 16, 18. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Nós não criamos, nós não inventamos o que nós estamos pregando para vocês. É o que ele está dizendo aqui. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de quê? Da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz, e ele cita aqui o que a gente leu em Marcos: este é meu filho amado em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz, vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. 35 anos depois, Pedro está meditando naquilo que ele testemunhou. Essa majestade divina é descrita como um resplendor tremendo e sobrenatural. Em Marcos 9, 3, as suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso. O batista puritano John Gill comenta que as roupas de Cristo foram transpassadas pelos raios de glória do seu interior, tornando roupas tão brilhantes como a luz do sol ao meio-dia. A majestosa glória e esplendor da segunda pessoa da Trindade é exposta diante dos seus discípulos. Nos é útil conferir a passagem paralela do evangelista Mateus, descreve a mesma cena em Mateus 17, 2b. Mateus 17, 2b. Ali, Mateus diz: o seu rosto resplandecia como o sol. Que coisa, hein? O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Neste momento arrebatador, duas figuras pivotais da antiga aliança aparecem ao lado de Cristo, do Jesus resplandecente. 9,4, volta para Marcos 9,4. Apareceu-lhes ainda Elias e Moisés, e estavam falando com Jesus. Esse versículo é de enorme significado. Um novo momento na história humana está chegando. A nova aliança está chegando. A era da graça está se aproximando. A era da graça está às portas. A velha aliança, ou o antigo pacto que Deus estabeleceu com o povo judeu, é chamado de lei e os profetas. Em Marcos 9,4, que acabamos de ler, Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Vale muito a pena nós entendermos que há 3 grandes períodos ou dispensações na história da redenção. Eu estou usando a palavra dispensação como sinônimo de período, tá? Eu não estou usando a palavra dispensação no sentido de dispensacionalismo, como muitos aqui que estudam teologia podem ficar. Dispensação, período, era, tempo, só isso, nada mais. Então, existem 3 grandes períodos na história da redenção. Nós estamos no 3º. O primeiro período, chamado de período patriarcal. O segundo período, chamado de período legal. E o terceiro, período gracioso. A diferença fundamental entre esses 3 períodos é a maneira como Deus é mediado. Há outras diferenças, muitas outras diferenças, mas a principal diferença é a maneira como Deus é mediado. O primeiro período, na era patriarcal, que durou cerca de 2.500 anos, vai de Adão a Moisés, período esse referido em Romanos 5,14.
Romanos 5,14. A morte reinou desde Adão até Moisés. Nesta dispensação, Deus é mediado pelos chefes de família, pelos patriarcas. Por exemplo, o patriarca Noé representa ele mesmo e sua família após o dilúvio em Gênesis 8:20. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando os animais puros e aves, ofereceu em holocausto sobre o altar. O efeito da mediação é apresentado em seguida, 9:1. Deus abençoou Noé e seus filhos. Então, Noé, o patriarca, representa ou media Deus à sua família. Um outro exemplo, Jó, um outro patriarca. Lemos nesse antiguíssimo livro as seguintes palavras: quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Jó 1,15. Então você tem um outro exemplo de um patriarca que está como mediador entre ele e sua família. Então esse período, e aí vários outros patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas que se seguem e etc. Enoque. Esse período é chamado de era patriarcal. O segundo período, chamado de era legal, durou cerca de 1500 anos e vai de Moisés até Cristo, ou para ser mais preciso, do Monte Sinai ao Monte Calvário. Nessa dispensação, Deus é mediado pela lei. Lemos as seguintes palavras em Êxodo 24, 7 e 8. Moisés pegou o livro da aliança e leu para o povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e os aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com essas palavras. Essa aliança era regida pela Torá, os 5 primeiros livros do Pentateuco, e pelas escrituras proféticas de Josué a Malaquias. Essa dispensação, chamada de aliança mosaica, é frequentemente sumarizada pela expressão a lei e os profetas. Vemos, por exemplo, em Mateus 7, 12. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Está aqui o sumário. Porque esta é a lei e os profetas. O mesmo sumário aparece em outros locais. Essa aliança mosaica, caducou, como lemos em Hebreus 8, 6, 7 e 13. Agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma superior aliança, instituída em bases de superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, a aliança mosaica, tivesse sido sem efeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Salta para o 13. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Então acabou a segunda aliança. O terceiro período, a terceira dispensação, a era da graça que eu e você estamos vivendo, já dura mais de 2000 anos. Essa dispensação vai da primeira vinda à segunda vinda de Cristo, ou para ser mais exato, vai do Pentecoste à parousia. Nessa dispensação, Deus é mediado por Cristo. Há uma descrição do período legal e do período gracioso, colocado lado a lado em João 1,17, se você quiser acompanhar. O Evangelho de João 1,17. A lei foi dada por meio de Moisés,
A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Há como que uma comparação entre essas duas fases. O nosso grande general, o Salvador Jesus, inaugurou uma nova dispensação, dando a sua vida por nós. Lemos isso em Lucas 22, 20, o texto que vocês conhecem de cor. Este cálice é a nova aliança, dada no meu sangue. Jesus inaugurou um período diferenciado do período que o antecedeu. No texto que nós estamos lendo, volta para Marcos 9:4, lemos que apareceu-lhes Elias e Moisés e falavam com ele. Esse versículo também é de grande significado. Um novo momento na história humana está chegando, como acabei de dizer. A nova aliança está chegando. A era da graça está às portas. O versículo diz ainda que esses dois grandes homens estavam, abre aspas, falando com Jesus. Que coisa interessante. A primeira pergunta seria: a respeito do que Moisés e Elias estavam falando com Jesus? A sequência do texto, no verso 7, lemos: este é meu filho amado, escutem o que ele diz. A segunda pergunta seria: o que significa isso? O que significa escutem o que ele diz? E uma terceira pergunta, que eu penso pertinente a esta transfiguração é: quando nós chegarmos nos céus, nós vamos reconhecer as pessoas que foram crentes adiante de nós? Por exemplo, meus pais já foram. Meus pais eram crentes comprometidos, e muitos pais aqui, que eram crentes, servos do Senhor fervorosos, já foram. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos saber: este aqui é o Joe Hiker, meu pai. Esta aqui, por exemplo, é a Florinda Hiker, minha mãe. Esta pergunta, a terceira, a segunda pergunta, o significado da voz, e a primeira pergunta, o que estavam falando. Domingo que vem, você esteja na igreja domingo que vem, quando nós avaliaremos a segunda parte da transfiguração. A transfiguração, e eu encerro, é uma cena importantíssima na vida de Cristo. A glória e esplendor do eterno Filho de Deus, que permaneceu escondida debaixo da carne, foi revelada a 3 de seus discípulos, está registrado no Evangelho para a nossa confiança no grande Deus e Salvador Jesus Cristo.